Já entrei, mãe. Deu. Pode ser, pessoal. Tudo bem? Desculpa o atraso, tive uns probleminhas técnicos aqui. Guardar alguns minutinhos aí. Pessoal, o áudio tá ok? Dá um joinha aí pra mim. E me comunica aí se o áudio tá ficando ok. Aproveita enquanto a gente está começando ainda. Já corre lá no WhatsApp, já convida o pessoal para vir assistir a live com a gente. É um tema muito importante que a gente vai trabalhar hoje, que é sobre a comunhão, e que faz sentido acompanhar a live não somente para quem é do departamento da HD Carp, mas qualquer departamento que trabalha com liderança na igreja, escola bíblica dominical, liderança de outros grupos, é interessante estar participando, tá certo? Algum amigo que você queira convidar para participar, vai ser bem interessante, tem algumas coisas bem legais para falar. Então aproveita aí que a gente está começando ainda, a gente não entrou no assunto ainda, e vai chamando o pessoal aí para participar com a gente, beleza? Eu estou acompanhando aqui vocês nos comentários. Qualquer problema que vocês tiver de travamento, de áudio cortando, vocês vão me avisando que eu vou acompanhando vocês aqui nos comentários aqui e fazendo o possível para melhorar, beleza? Então vamos já ir introduzindo o assunto, porque o tempo não parece, mas acaba sendo curto, né? O assunto hoje é comunhão, né? O tema específico é comunhão em tempos de isolamento, né? Mas para a gente ir acompanhando e entendendo como isso funciona, o porquê da comunhão, como ela se dá, né? Como ela acontece, eu quero falar hoje não do aspecto técnico da comunhão. O que é que significa comunhão? O que é comunhão? Não é isso. Hoje eu quero falar sobre comunhão na prática, tá? E para isso, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história pessoal, né? Da minha história de vida. Quem me conhece sabe, eu sou novo ainda, tenho só 24 anos e, assim, acabei de sair da fase da adolescência há poucos anos, então ainda está fresco na memória, né? Os benefícios que eu tive através da comunhão, e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, falando de comunhão, tá certo? Para quem não me conhece mais de perto, os meus pais, eu, graças a Deus, nasci em berço evangélico, né? Porém, os meus pais, eles congregam em um outro ministério, não congrega na IEDERP. E eu sempre frequentei a igreja com os meus pais, né? Eu não era assíduo, não era constante, mas sempre frequentei a igreja com os meus pais. Né? Até por volta dos 10, 11 anos que eu decidi que eu não queria ir mais, meus pais nunca me forçaram a ir para a igreja. Então, com 12 anos aproximadamente, foi quando eu tomei a decisão por mim e eu decidi que eu queria servir a Deus, né? Eu decidi que eu queria ir para a igreja. E foi quando, através de algumas pessoas que Deus colocou no meu caminho, eu passei a congregar na igreja na IEDERP, aqui do bairro do Jardim Progresso, que é uma igreja, inclusive, que eu tenho grande apreço por ela até hoje, pois grande parte da minha vida eu passei congregando aqui, tá certo? E o que acontece? Nessa fase, aos 12 anos de idade, caminhando para os 13 anos de idade, eu era assim um menino deslocado, sabe? Eu era um garoto deslocado, eu não tinha muitos amigos, eu nunca tive aquele negócio de melhor amigo com ninguém, eu nunca tive um melhor amigo, né? Isso antes de entrar na igreja. Eu nunca tive um melhor amigo, eu nunca fui melhor amigo de ninguém.
Quando tinha aquelas brincadeiras na rua, eu sempre era assim, um dos últimos a ser escolhido nas equipes. Eu sempre fui muito deslocado, sabe? Eu não me encontrava em lugar nenhum. E aí, quando a gente chega novo na igreja, isso parece que fica muito mais forte, né? Muito mais evidente. Porque você chega novo, então já tem aquelas panelinhas formadas, né? Já tem os grupinhos, já tem aqueles que são mais chegados, aqueles que são mais amigos. E assim, até certo ponto, isso é natural e saudável, essas amizades, né? Desde que esse círculo social, ele não venha repelir qualquer outra pessoa que tente fazer parte dele, né? Quando isso começa a acontecer, aí já não é mais tão saudável. Então eu sempre fui esse menino mais deslocado, que não me encaixava em lugar nenhum. Quando eu cheguei na igreja, eu era um menino novo da igreja. Então já tinha aquelas rodinhas de amizade formadas e eu não fazia parte delas, né? E o que que acontece? Na época que eu cheguei na igreja, foi na mesma época que outros dois rapazes chegaram também, né? Que foi o Moroni e o Oséias. E eu louvo a Deus pela vida do Moroni e do Oséias, inclusive se eles ou alguém que conhece eles estiver acompanhando aqui a live, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, Oséias, pela sua vida, Moroni, porque foi fundamental para o meu desenvolvimento caminhar aí essa jornada junto com vocês. O que que acontece? Quando eu cheguei na igreja, eles eram tão deslocados quanto eu. Eles eram tão desconectados do todo quanto eu também era, né? E eu percebi aquilo. E eu sabia as minhas dificuldades, dos meus dilemas, por conta desse afastamento, desse distanciamento com relação às outras pessoas, né? E eu sabia o quanto eu sentia e sofria por conta disso. Então, na minha história, foi aqui que eu comecei a aprender na prática o sentido de comunhão, porque a comunhão ela começa com uma coisinha chamada empatia, certo? Empatia. Romanos, no capítulo 12, versículo 15, ele vai falar que a gente precisa chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram. Isso é empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, sentir a dor e o sofrimento da outra pessoa. Tá certo? Então, quando eu olhei pro Moroni, olhei pro Oséias, e eu entendi que eles estavam ali tão deslocados, sem espaço em lugar nenhum, quanto eu, aquilo ferveu no meu coração, né? A ser importante para mim, certo? Então, primeiro ponto foi empatia. Eu olhei para eles e eu percebi que eles estavam tendo o mesmo problema que eu. Então, eu tive até certa dificuldade, né, em me ver naquela situação ali, porque eu passava por aquilo, né? Eu ainda era novo, então eu não fazia parte de nenhuma das panelinhas que já existiam ali, né? Por mais que alguns se esforçavam, né, eu era muito retraído, então eu tinha dificuldade de criar novas amizades. E por aí vai. Para vocês terem uma ideia de o quanto assim eu era e me sentia deslocado de tudo, que até na minha família eu nunca fui assim muito conectado com as
Eu percebi as pessoas que tinham dificuldade em se conectar, então eu ia lá, eu conversava, eu chamava, eu tentava ao máximo me conectar com aquela pessoa, trazer ela para o grupo, porque eu sabia, eu já tinha passado por aquilo e eu escolhi que no que dependesse de mim, eu ia ajudar toda e qualquer pessoa que estivesse naquela situação. Tá? Então, o processo de comunhão, ele começa com a empatia e depois ele vem pela escolha. Tá? Porque não adianta eu ter empatia, me colocar no lugar do outro, falar que eu estou sentindo o que ele sofre, sofrendo o que ele sofre, mas eu não me proponho a fazer nada para ajudar, tá certo? Eu preciso decidir, eu preciso escolher fazer alguma coisa. Né? Deuteronômios, capítulo 15, versículo 11, na parte B, a Bíblia diz que nós deveríamos voluntariamente estender a mão ao nosso irmão, ao pobre que está em nosso meio. Então, é uma ação voluntária. A comunhão, ela precisa ser voluntária e espontânea. Ninguém pode ter comunhão com ninguém por obrigação ou por uma força superior, mas nós precisamos para com os meus colegas, eu sentia a dor que eles sentiam, o sofrimento que eles sentiam pela falta de comunhão, e interessante é que nesse momento, quando nós começamos a viver essa situação de nos conectarmos uns com os outros, né, nós vivíamos uma situação muito parecida, porque eles também tinham dificuldades em se conectar com outras pessoas, né? Eles também tinham ali os seus problemas, as dificuldades, tanto é que nós três, eu morando no Exército, nós nos ligamos muito logo de início, porque a gente tinha uma situação de vida bastante parecida, tá certo? Então, quando eu vi isso mudando a minha vida, mudando a vida deles, eu escolhi que eu queria fazer alguma coisa a respeito das outras pessoas que estavam sofrendo com essa solidão, com essa falta de comunhão, que, paz, meus irmãos, muitas vezes é muito comum no nosso meio, certo? Então, eu escolhi, cada um de nós precisa fazer uma escolha, tá? Se você quer ajudar alguém através da comunhão, essa ajuda precisa ser voluntária, tá certo? Precisa ser voluntária. Cada um de nós precisa escolher fazer algo por alguém, escolher ajudar alguém, tá certo? Eu vi alguém comentando aqui que está travado. O de mais alguém está travado aí? Está rodando normal? Tá? Vou aguardar vocês responderem e aí a gente segue. Vocês estão conseguindo ouvir legal? Tá travando? Como é que tá? Deixa eu tentar acompanhar aqui. Tá, vamos tentar seguir aqui o barco. Então, como eu estava falando, né? Cada um de nós precisa ir fazer a sua escolha, tomar a sua decisão. Se a gente vai fazer isso, precisa ser de forma voluntária, tá? A comunhão, ela precisa ser de forma voluntária. Precisa ser baseada em uma escolha e uma decisão, não por qualquer outra razão. Então eu decidi, sabe? Eu decidi que eu queria fazer alguma coisa. Eu decidi que eu queria agir. Eu decidi que eu não ia ficar parado. Eu decidi que eu ia fazer o possível para aliviar a dor de outras pessoas e ajudando elas a se conectarem com outras pessoas, tá certo? E aí eu fui percebendo uma terceira coisa, porque quando eu comecei a me conectar com essas pessoas, aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber as dificuldades de convivência, tá? As dificuldades de convivência, muitas vezes a divergência de pensamento,
Aí começa aquele momento quando você começa a conviver muito com a pessoa, aí entra aquela divergência de opinião, né? Assuntos mais polêmicos que a gente discorda, e às vezes isso cria aí algum tipo de polarização, sabe? A gente acaba caminhando para se desentender, né? Acaba caminhando para se desentender. E aí é quando a gente começa a perceber que viver em comunhão não é um mar de rosas, né? Viver em comunhão tem as suas dificuldades. Como tudo na vida, tem os seus desafios. Viver em conjunto com outras pessoas, né? Vai ter os seus problemas. E a gente precisa aprender a lidar com esses problemas, né? Inclusive, até registrei aqui, a Bíblia fala em Efésios, capítulo 4, versículo 2, né? É um conselho, fala assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Entenda o seguinte, quando a Bíblia fala suportando, já dá a entender que não vai ser um processo fácil, tá? Porque para suportar, já deixa claro porque que vai ser difícil, tá? Mas nós devemos suportar uns aos outros, tá? Cada né? Marido que não suporta mais a esposa, esposa que não suporta mais o marido. E isso é uma coisa muito ruim, porque a gente precisa suportar uns aos outros. E além de suportar, veja que o versículo fala, em amor. Suportar em amor é o quê? É eu preservar o amor apesar da dificuldade, apesar dos desafios. É o continuar amando, né? Apesar de todos os desafios que possam surgir. Tá certo? Então, o terceiro ponto da comunhão, né, o terceiro pilar aí que nos leva à comunhão, primeiro, eu preciso ter empatia. Segundo, eu preciso escolher agir. Né? Não basta eu olhar, me compadecer e deixar o outro sofrendo. Eu preciso escolher agir. E terceiro, é escolher agir apesar das dificuldades. É estar pronto para enfrentar a dificuldade. É agir apesar das dificuldades. E aí o que acontece? Nesse momento, eu comecei a perceber muitas divergências de pensamento, divergência aí de ideia com os meus colegas, com os meus companheiros na obra. E aquilo, eu fui percebendo que se eu deixasse, aquilo afastaria a gente. E isso não era o meu desejo. Então, eu entendi que eu ia precisar aprender a lidar com as dificuldades para manter a comunhão, tá? Tá fazendo sentido para você o que eu tô falando? Dá um joinha aí, tá? Pode interagir com a gente aí, pessoal. Só para mim saber se tá fazendo sentido para você o que eu tô falando agora, se a gente tá junto por enquanto. Tá? Então, eu precisava fazer alguma coisa, aprender a lidar com essas dificuldades, a equilibrar isso, para não deixar isso atrapalhar a comunhão que a gente tinha, tá certo? E aí, quando eu comecei a aprender a lidar com essas dificuldades, equilibrar isso, entender que o contraditório faz parte da vida, que as divergências elas sempre vão ocorrer, né? E que a gente precisa aprender a lidar com isso. Quando eu comecei a entender isso, aí eu comecei a tirar o meu foco das pequenas coisas que a gente tinha em divergência e comecei a olhar mais para o objetivo que nós tínhamos em comum. Tá? Eu passei a prestar menos atenção no que falta e focar mais no que a gente já tinha. Tá certo? E quando isso aconteceu, eu descobri uma coisa muito legal, uma coisa realmente incrível, que se aplica em amizade, que se aplica no trabalho, que se aplica no casamento, que é o conceito de sinergia. Porque quando eu deixei de focar nas dificuldades e passei a focar nos pontos positivos, no objetivo em comum, nós começamos todos a trabalhar
em prol de um mesmo objetivo. E aí eu entendi o conceito de sinergia, que em Eclesiastes 4:9 fala assim, que dois trabalhando junto têm melhor pagamento do seu salário. E veja bem, quando fala que tem melhor pagamento do seu salário, não é soma, é multiplicação. Se eu tenho um companheiro, se eu faço um trabalho para ganhar R$ 100 e ele faz o mesmo trabalho para ganhar 100, e a gente faz o trabalho junto e ganha 200, aí não é sinergia, porque isso é a soma dos dois. Então nós não estamos tendo um melhor pagamento pelo nosso trabalho. Pelo contrário, a gente está só juntando o nosso trabalho e juntando o nosso ganho. Mas quando quando a Bíblia traz esse conceito de dois trabalhando junto, tem melhor pagamento pelo seu salário, se um ganha 100 e o outro ganha 100, os dois juntos ganham 300. Porque juntos eles vão fazer mais, eles vão produzir mais, tá? Em menos tempo e com menos esforço. Aquele trabalho que você levaria 4 horas para fazer sozinho, aí de repente em 2 você faz em 1 hora. Tá certo? Porque é isso que a sinergia faz. Ela multiplica o esforço em prol de um objetivo comum. E sempre que você multiplica o esforço, os resultados eles se multiplicam de forma correspondente ou equivalente. Então, quando eu, por empatia, escolhi ajudar outras pessoas e agi apesar das dificuldades, eu descobri o conceito de sinergia. Que a sinergia, quando você trabalha em grupo, em equipe, a sua prosperidade no seu objetivo, ela ocorre de forma alavancada. Certo? E qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? Que agora é o 5º pilar, né? O primeiro é a empatia, o segundo é a escolha, o terceiro é agir apesar das dificuldades, o quarto é descobrir e utilizar a nosso favor a sinergia, e o quinto é clareza do objetivo. E qual é o nosso objetivo como igreja? O nosso objetivo como liderança, o nosso objetivo como amigo, certo? A Bíblia diz em Eclesiastes 4:10 que se 2 estiverem andando juntos, se um cair, o outro levanta. Mas aquele que está sozinho, se cair, estará em grande dificuldade. Resumindo, qual é o objetivo da comunhão para nós? Salvar vidas. Esse é o objetivo da comunhão. Salvar vidas. E eu sou prova disso. A comunhão salva vidas, tá? Deixa eu contar um pedacinho do meu testemunho para vocês aqui. Eu, pouco antes de ir para a igreja, me envolvi com algumas amizades, né, aqui no bairro onde eu cresci, que me levaram, me induziram a experimentar bebida, né? E nisso, eu tinha 12 anos de idade, né? Então, se Deus não coloca pessoas para cruzar o meu caminho nesse momento, eu nem imagino onde eu poderia estar hoje. E se eu chego na igreja, e se lá na igreja eu continuo aquela pessoa deslocada, sem se conectar com ninguém, eu dificilmente permaneceria. Porque o novo convertido, a pessoa que acaba de chegar na igreja, ela passa a frequentar a igreja, a princípio, não por conta de Deus, mas por causa das pessoas, por causa da convivência, por causa da comunhão. E com o tempo ela passa a entender mais sobre Deus, sobre a salvação, recebe o Espírito Santo e tudo vai fluindo. Mas no começo o que faz a diferença é a comunhão. E se eu não tivesse encontrado essa comunhão, eu não sei qual teria sido o meu destino. Né? É por isso que Jesus, na sua oração, veja bem, ele diz para Deus que nós, a igreja, os seus discípulos, deveríamos ser um, como ele e o Pai são um. E assim o mundo saberia que ele nos enviou. A comunhão, tanto ela salva vidas, como ela identifica a igreja na face da terra. Veja que Jesus deixou bem claro isso,
que nós deveríamos ser um, e sendo um, o mundo saberia que ele nos enviou. A comunhão precisa ser a marca da igreja. A comunhão nos identifica como povo de Cristo na terra. A comunhão, ela tem esse poder, aleluia. E isso foi real. Comunhão é quando, por empatia, eu escolho agir apesar das dificuldades. E quando eu escolho agir apesar das dificuldades, a sinergia trabalha a favor do objetivo, que é salvar vidas. Para mim, basicamente, isso define comunhão. É quando alguém, por empatia, escolhe agir apesar das dificuldades, e aí o conceito de sinergia entra em ação para alavancar o alcance do objetivo principal, que é salvar vidas. Então, agora que a gente já entendeu até o momento o conceito, né, de sinergia, o conceito da comunhão, né, e como ela acontece na prática, agora eu quero falar um pouquinho sobre na vida do adolescente o quanto isso é importante, tá certo? Os adolescentes, eles estão vivendo uma fase muito interessante, muito legal, tá? Mas é uma fase também que eles estão se descobrindo. Eles ainda estão se localizando na vida, sabe? E é nessa fase que eles vão se descobrir como indivíduo social, né? É nessa fase que eles vão se descobrir como membro da igreja, do grupo que ele faz parte, dos amigos, né, que ele tem, do círculo social de amigos que ele tem. E essa autodescoberta, ela vai ser guiada de que forma? No contato, no relacionamento, né? É no relacionamento com outras pessoas fora da família, né? É nesse momento que eles vão ali abandonar um pouquinho a família em busca de outras redes de amizade, redes de interação. Eles abandonam um pouquinho aquele círculo de proteção, e é nessa interação com os amigos, com os colegas da igreja e outros grupos secundários que eles vão se identificando, né? Identificando o que eles pensam, os seus posicionamentos, os seus valores, os seus princípios, e é ali que eles vão praticando isso e vão se dando conta de que eles são um indivíduo, certo? O desenvolvimento deles depende muito dessa interação, certo? Então, a gente como igreja precisa se atentar a isso, porque o mundo se atenta. Você percebe que o mundo hoje tem várias ferramentas, várias opções para abraçar os adolescentes nessa fase, entendeu? E a igreja não pode fechar os olhos para isso, tá? Então, essa interação, essa comunhão, essa ligação, ela é muito importante na vida deles. E os adolescentes estão numa fase que eles vão buscar se conectar. Se eu e você não estivermos à disposição deles para que eles se conectem com a gente ou com o grupo que nós lideramos ou que fazemos parte, eles vão buscar conexão em outros lugares, mas eles vão se conectar com alguém. Certo? Isso é um fato, certo? Isso é um fato. E nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, isso pode acabar se tornando um problema, porque como é que vai funcionar isso? Essa comunhão, essa interação, como é que eu vou fazer para mostrar para alguém que eu me importo, que eu estou ali com ele, que a gente está junto, né? Como é que eu posso fazer isso? Hoje, é claro que não substitui aquele presencial, aquele contato presencial. Mas nós temos hoje ótimas ferramentas, né, para nos conectar com as pessoas.
A tecnologia tem trabalhado nesse sentido. E hoje já tem várias formas que nós encontramos de nos conectar com as pessoas, né? De nos ligarmos a ela. Né? Hoje a gente tem o WhatsApp, que eu acredito que todo mundo que está acompanhando essa live usa o WhatsApp. Né? Temos aí outras ferramentas de videochamada. Agora o fato, galera, é que a gente não pode negligenciar essa questão, a gente não pode negligenciar que a comunhão, ela faz diferença na vida de qualquer pessoa. A comunhão, ela fez diferença na minha vida. E hoje eu não posso negligenciar isso. Tá certo? Então eu preciso encontrar meios, eu preciso encontrar ferramentas para me conectar com as pessoas que precisam, para ajudar quem precisa, para levar uma palavra de consolo, de ajuda. Vamos entrar aqui no aspecto dos adolescentes, no mundo deles, tá? Problemas por rejeição, rejeição muitas vezes da família, rejeição muitas vezes dos pais, né? Pessoas que não têm nenhum respaldo psicológico e nem emocional dentro de casa, que não encontra subsídio nenhum para enfrentar essas dificuldades, a não ser na interação com os grupos da igreja. Adolescente que não tem amigo fora do grupo que ele faz parte na igreja. Adolescente que ele é o único cristão dentro de casa e que muitas vezes os pais, a família desencoraja para que ele prossiga nesse caminho. E que nós, como liderança e colegas e amigos desse adolescente, somos a única referência que ele tem para continuar seguindo, servindo a Jesus Cristo. E que o nosso contato e interação diária com eles faz diferença. Você tem alguma dúvida de que isso está acontecendo nesse exato momento? Que tem pessoas, tá, que estão dentro de casa sofrendo de depressão por abandono e rejeição e que só encontrava atenção e carinho nos grupos da igreja, na liderança, nos pastores, certo? Porque os pastores fazem uma diferença muito grande também nesse aspecto. Eu tive um pastor que me amou demais. Toda a diferença na minha vida. Aquela ajuda me ajudou a curar feridas emocionais que eu tinha. Tá certo? E esse é um poder muito grande que está na mão de cada líder, tá? De cada regente, de cada amigo, de cada colega, de cada companheiro. Você tem nas mãos o poder de curar a ferida de alguém, porque a solidão fere, a solidão machuca. Por isso, nessa noite, nessa live, eu vim aqui para te conscientizar. Emocionais, né? Pensa naquele adolescente que está sofrendo de algum problema, muitas vezes aí espiritual. Pensa nele agora, que já era triste quando ele conseguia frequentar a escola, que já era triste quando ele conseguia frequentar a igreja, que já era triste quando ele conseguia se envolver com os amigos. Agora imagina a situação dele agora, preso dentro de casa, 24 horas por dia, sem a companhia de ninguém. Imagina essa situação, o quanto ela é perigosa. Por isso, nessa noite, quando encerrar essa live, eu quero te fazer um desafio. Quando encerrar essa live, você vai escolher
pelo menos 3 pessoas, tá? Pelo menos 3 pessoas. Nós estamos aqui na live em média 15 pessoas. Dá 45 pessoas alcançadas. Então você vai escolher, ao final dessa live, 3 pessoas. E não é aquele melhor amigo, não é aquele que você conversa todos os dias. É aquela pessoa que você sabe que precisa de ajuda. Que você sabe que precisa de um amigo. Que você sabe que está precisando de uma palavra. E você vai entrar em contato de alguma forma com essa pessoa. Você vai mandar uma mensagem, você vai fazer uma ligação, você vai dar um jeito de alguma maneira, se conectar com essa pessoa e fortalecer a comunhão. Você vai dizer para ele, você vai dizer para ela que ele ou ela não está sozinho, que você está junto com eles, sabe? Você vai utilizar a empatia, e eu estou falando aqui de pessoas que sabem que tem alguém passando por dificuldade. Pessoas que sabem que tem alguém enfrentando um problema. E ele ou ela não vai passar por esse problema sozinho, porque a Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Então, eu e você, eu vou te ajudar, você vai me ajudar. Certo? Certa vez eu estava na igreja e assim, eu estava muito desanimado, muito frustrado, eu estava vivendo um turbilhão de emoções, eu não sabia lidar com aquilo, e eu estava desanimando, eu estava a ponto de desistir de tudo e abandonar a jornada. E aquele amigo com quem eu me conectei lá no começo, lembra que eu falei o nome dele aqui, o Moroni? Aquele amigo com quem eu me conectei lá no começo, tá? Depois de alguns anos, ele percebendo a minha situação, ele percebendo as minhas dificuldades, ele vendo que o desânimo estava tomando conta de mim, ele um dia, de repente, chegou na porta da minha casa e me chamou. E quando eu saí para fora para falar com ele, ele estava no carro, nem do carro ele desceu. Ele estava com o CD na mão e ele me entregou e disse, Tó, escuta. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas qual hino é para mim escutar? Eu imaginei que fosse um CD de hino e eu falei, qual hino é para mim escutar? Aí ele olhou no meu olho, no fundo do meu olho, eu lembro do olhar penetrante dele e ele respondeu, só tem um. Só tem um. E eu entrei para dentro de casa, fui para a sala, estava sozinho em casa, e eu liguei o som, coloquei aquele CD, e na hora que o CD entrou e começou a tocar, ele tocou aquele hino da Ludmilla Feber, que diz, eu tô contando contigo. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move para ver a gente vencer. Irmãos, quando eu escutei aquilo, eu não tive força. Eu caí de joelhos no chão e eu comecei a chorar. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar, eu só comecei a chorar. Naquele momento eu senti o amor, a compaixão, a empatia de um amigo que escolheu me ajudar, apesar das minhas dificuldades. E naquele momento eu me uni a ele e eu decidi que assim como ele estava tentando me ajudar, eu me ajudaria também. O Espírito Santo naquele momento veio me consolar. E eu chorei, 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 chorei. E fui renovado na presença do Senhor. A comunhão salva. A comunhão salva. Esse é o meu recado para vocês essa noite. Só para mim saber, comenta aí agora, fez sentido para você o que eu falei? Eu não quis trazer uma live muito técnica acerca da comunhão, princípios da comunhão, nada dessa natureza, mas eu quis falar na prática. O que eu vivi. Essa foi a minha experiência como alguém que, se hoje está aqui, é fruto e resultado da comunhão. Se hoje eu estou aqui, é porque eu fui muito ajudado na minha história, na minha trajetória. Se hoje eu cheguei até aqui,
achando? Principalmente eu quero saber se o que eu falei aqui deu para entender, se fez sentido para você. Se você entendeu que vale a pena ter comunhão. Estou vendo aqui, alguns irmãos já estão comentando. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, e por favor não esquece, assim que encerrar essa live, já cai para dentro do desafio. Já começa a mandar para as pessoas. Começa a se conectar com as pessoas. Lembra aquele congresso que a gente ia fazer? Lembra que foi adiado por conta dessa pandemia? Quantos adolescentes nós tivemos no ano passado? Nós tivemos quase 1.200 camisetas vendidas. Tá certo? Então, nós tivemos aí 1.200 adolescentes. Imagina se a gente conseguir se conectar e criar uma rede imensa de 1.200 pessoas em comunhão, se ajudando, trabalhando em prol do reino. Isso move o mundo, sabe? Isso abre águas, abre o mar, move montanhas. Então, o meu convite a você é esse. Não feche os olhos para o quanto a comunhão pode ser importante e salvar vidas em nosso meio, tá certo? Você que é líder, né? Eu sei que muitos têm se esforçado aí com a questão de trabalho em home office, tendo que lidar com outras responsabilidades, mas, por favor, em nome de Jesus, não feche os olhos para isso, né? Seja você aí esse elo que vai fazer a ligação entre os membros do seu grupo, tá certo? Ajude alguém, ajude os seus adolescentes, os seus amigos, os seus irmãos, tá certo? Ajude a sua família, ajude o seu pastor. Procure saber se tem pessoas que estão passando por dificuldades, por necessidades, tá certo? Eu tenho ouvido relatos de congregações que estão ajudando de forma fixa mensal 20 famílias por mês nesse momento de pandemia. Isso é comunhão, gente. Isso é comunhão. Sabe? Essa precisa ser a marca da igreja. É como Jesus falou, que eles sejam um. Que eles sejam um, para que o mundo saiba. Sabe? Essa precisa ser a nossa marca registrada, a comunhão. Certo? Eu vou abrir aqui um minutinho para, se alguém tiver alguma pergunta a respeito, a gente vai responder alguma pergunta que tiver. E caso não tenha, a gente já vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live. A live vai ficar salva, tá? Depois a gente vai publicar no IGTV também. Então, depois você compartilha com os amigos, marca alguém nos comentários agora, marca alguém para vir assistir depois, tá certo? Vai ser muito interessante. Se você acha que esse conteúdo, que essa live que nós tratamos a respeito da comunhão, se você acha que isso pode ajudar alguém, marca essa pessoa, envia para essa pessoa no direct, né? Liga para ela, manda uma mensagem, marca o Instagram da HD Carp, pede para essa pessoa acompanhar e tá só começando. A gente vai ter outras lives incríveis, muito top. Amanhã eu vou entrar aqui junto com a Kelita, a gente vai falar um pouco sobre a crise que se apresenta, as dificuldades que vêm com essa crise, como nós podemos aí melhor nos preparar para lidar com os desafios que estão vindo pela frente, tá? Vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Se você tem alguma pergunta, já manda pra gente lá no WhatsApp. A gente vai falar amanhã sobre os desafios, impactos da crise e como lidar com eles, né? Quais desafios vêm pela frente, né? Isso amanhã com a irmã Kelita, tá? Também ao vivo para estar falando sobre apresentando o remédio, a cura para esse mundo doente, que nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele é a cura para qualquer mal que sobrevém à humanidade. Então o pastor Lucas vai estar aqui na sexta-feira falando sobre isso. Uma live abençoada que você não pode perder. E por último, para encerrar essa semana Metanoia, nós vamos ter no sábado, eu e Gesiel e mais um convidado especial aí que ainda é surpresa para vocês. A gente vai estar
no sábado à tarde, às 14 horas, ao vivo também pelo YouTube. Todas as lives até sexta-feira vão acontecer aqui no Instagram, mas a última live vai ser lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Canal oficial da HD Carp no YouTube. Nós vamos entrar lá ao vivo, nós vamos fazer uma mesa redonda com esse convidado. A irmã Michele, que é a nossa secretária, ela já está entrando em contato com a liderança, pegando algumas dúvidas, informações, perguntas para a gente estar trabalhando nessa live do sábado. Então, se a irmã Michele entrar em contato com você, não deixe de colaborar, não deixe de participar, colhe informações com os seus adolescentes, as dificuldades que eles estão tendo nessa quarentena, os problemas, os desafios, o que eles estão sentindo falta, qual é a perspectiva deles com relação ao futuro, tudo que você imaginar que possa ser uma incógnita, que possa ser uma dúvida, traz pra gente, a gente debate o assunto, a gente conversa e traz aqui o nosso ponto de vista, tá certo? Vai ser uma live bem interessante, vai ser estilo talk show, vai ser muito legal mesmo. No sábado às 14 horas, comigo e com o Gesiel lá no canal do YouTube e um convidado especial. Eu tenho certeza que vocês vão amar e que vocês não podem ficar de fora dessa, tá certo, pessoal? Por hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês, espero que esse conteúdo tenha de alguma forma sido relevante para você, sido relevante na sua história. Eu espero que depois dessa live você realmente possa se conectar com alguém, você possa ajudar alguém, você tenha entendido o quanto essa conexão com as pessoas salva vidas, tanto é que o próprio Jesus deixou claro para nós que essa seria a nossa marca, que esse seria o nosso diferencial, que para que o mundo saiba que Ele nos enviou, nós temos que ser um. Amém? E eu espero realmente demais que durante toda essa semana você seja impactado com essas lives, com essa palavra, assim como foi ontem com o Caleb, com o pastor Mário, hoje aqui comigo, com a gente nesse bate-papo legal, amanhã com a Kelita, depois com o pastor Lucas e por fim comigo com o Gesiel. Eu espero realmente que o conceito metanoia alcance a sua vida, a expansão de consciência, que esse conteúdo possa te ajudar, tá certo? Então, se te ajudou, já vai deixando o seu like, convida pessoas para acompanhar a HD Carp no Instagram e a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Deus abençoe a todos, espero ter de alguma maneira ajudado a cada um de vocês, amém?